A criação é um dos aspectos mais fascinantes da mitologia em muitas culturas, e isso é especialmente verdadeiro para aqueles que procuram a religião para fundamentar suas crenças. Embora muitas religiões tenham algum aspecto de suas crenças questionado por se assemelhar mais à mitologia do que à história, o mormonismo é um dos mais controversos. Um dos aspectos mais questionados de sua religião é a crença em uma estrela ou planeta chamada Kolob, que fica supostamente mais próxima do trono de Deus. Muita especulação foi feita por causa dessa estranha afirmação, mas primeiro, o que é Kolob? E por que é tão polêmico? Para entender melhor toda essa história, fica aqui comigo e veja o vídeo até o final. Antes de continuar com o tema de hoje, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro do universo mitológico e não perder os nossos próximos vídeos. No mormonismo, Kolob é um planeta ou uma estrela que se acredita ser o corpo celeste mais próximo do trono de Deus. Devido à sua localização, é considerado um dos lugares mais importantes e sagrados do universo. O problema? Ninguém parece ser capaz de provar sua existência, apesar da descrição muito específica que foi dada aos crentes no Livro de Mórmon e no Livro de Abraão. No que diz respeito a Kolob, parece não haver respostas diretas. Há muitos debates sobre sua existência, mesmo dentro da comunidade mórmon. Embora existam alguns que sugerem que o planeta é sem dúvida real. Isso se deve em grande parte à crença na capacidade de Joseph Smith de ver a vontade divina de Deus. Há outros, entretanto, que veem Kolob como uma criação metafórica que serviu para descrever a santidade e o poder de Jesus Cristo. As teorias que cercam a terra mística de Kolob são literalmente infinitas. Alguns acreditam que o lugar não pode ser encontrado porque está localizado em uma galáxia diferente. Há ainda outros que estão dispostos a ir um passo além, dizendo que Kolob não pode ser localizado porque existe em uma realidade ou dimensão alternativa. Todas essas especulações podem ser rastreadas até as reflexões e escritos enigmáticos da interpretação de um homem de textos antigos, Joseph Smith. Joseph Smith foi um líder religioso conhecido por ter fundado a Igreja dos Santos dos Últimos Dias e por ter escrito o Livro de Mórmon e o Livro de Abraão. Ele foi considerado como muitos por ser um profeta que recebeu um dom que lhe permitiu compartilhar novas informações que Deus queria espalhar entre seus seguidores na Terra. A jornada de Joseph Smith começou em 1817, quando ele e sua família se mudaram para um distrito em Nova York, uma área que se pensava ter sido fortemente influenciada pelo Segundo Grande Despertar. Durante esse tempo, Smith teve uma série de visões que ajudaram a moldá-lo no líder que ele se tornaria. Uma dessas visões continha instruções para um conjunto de placas de ouro que continham a história de uma antiga civilização americana que praticava a fé judaico-cristã. Ele trabalhou para traduzir os textos, o que resultou no que hoje é conhecido como Livro de Mórmon. Essa tradução foi realizada por sua habilidade única de usar pedras vidente, pedras poderosas conhecidas como Urim e Tumim, que eram conhecidas por serem usadas pelos antigos sacerdotes cristãos para entender a vontade de Deus. O livro foi publicado em 1830, quando Smith tinha 24 anos. No ano de 1835, um homem chamado Michael Chandler trouxe pedaços de papiros que foram encontrados com múmias egípcias para Smith, esperando que ele pudesse traduzir o conteúdo dos papiros como fizera com as antigas placas de ouro. Pouco depois de ver os papiros, Smith os comprou e os usou para escrever o Livro de Abraão. É aqui no Livro de Abraão que Kolob é mencionado pela primeira vez. Grande parte da fama e das crenças de Smith foram desenvolvidas em parte graças ao seu suposto dom de adivinhação. Seu pai também era dotado de adivinhação e tinha um par de pedras de vidente que ele usava para entender as mensagens divinas, que acabaram sendo transmitidas a Joseph. Pensava-se que essas pedras lhe davam a capacidade de entender o que muitos homens não conseguiam, especialmente porque essas pedras tinham credibilidade bíblica e ajudavam a estabelecê-lo como uma autoridade confiável. Embora houvesse céticos, havia crentes mais do que suficientes para permitir que Smith desenvolvesse seguidores respeitáveis. Na verdade, antes mesmo de traduzir o Livro de Mórmon, Joseph e seu pai costumavam ser pagos pelos habitantes locais para dar percepções místicas.
De acordo com aqueles que o conheceram, Smith foi capaz de colocar as pedras de vidente dentro de sua cartola e colocar o rosto na borda para que nenhuma luz pudesse passar e distraí-lo da mensagem em mãos. Por este método, ele foi capaz de ler as mensagens sobrenaturais e traduzir textos antigos que muitos poucos eram capazes de entender. Os textos de papiro que Smith comprou de Chandler supostamente dariam a ele grandes revelações sobre a criação dos cosmos e a vontade de Deus para a humanidade. Existem muitas teorias que podem ser encontradas nos textos, embora a mais criticada seja, sem dúvida, a existência de Kolob. De acordo com Smith, os papiros que ele comprou de Chandler continham os escritos de Abraão da época em que o profeta passou no Egito. De acordo com a tradução de Smith, Abraão e um homem chamado Matusalém, um homem famoso por viver 969 anos na Bíblia hebraica, descobriram o planeta juntos usando um conjunto de pedras de vidente e alguns óculos. Depois de descobrir o planeta ou estrela e discernir a vontade de Deus em relação a Kolob, Abraão escreveu suas revelações no papiro que acabou sendo vendido a Smith. Embora esta afirmação seja incontestável pela Igreja Mórmon, muitos estudiosos hoje criticam esta afirmação porque agora se sabe que pelo menos parte dos papiros consistia em textos funerários. Com base no que está escrito no livro de Abraão, sabemos que Kolob é um planeta ou uma estrela que é o corpo celeste mais próximo do trono de Deus. Alguns que leem as passagens contidas neste texto estão convencidos de que Kolob pode realmente ser o trono de Deus. Há muita especulação sobre a imprecisão de alguns dos textos, com alguns acreditando que os escritos são metafóricos, pelo menos em parte, e outros se inclinando para uma tradução literal. Uma das primeiras coisas notadas no planeta Kolob é a absoluta grandeza do corpo celeste. Isso é revelado pela primeira vez em Abraão, capítulo 3, versículo 2 e 3, que diz o seguinte: "E vi as estrelas, que eram muito grandes, e que uma delas estava mais próxima do trono de Deus. E havia muitos grandes que estavam perto dele. E o Senhor disse-me: Estes são os governantes, e o nome do grande é Kolob, porque está perto de mim, pois eu sou o Senhor teu Deus. Coloquei este para governar todos aqueles que pertencem à mesma ordem daquela em que tu estás." São esses versos que estabelecem Kolob como sendo o mais sagrado de todos os lugares do universo. Também é discernido desses versículos que o poder de Kolob não vem de sua própria grandeza física, mas por causa de sua proximidade com o Senhor. Também é entendido que Kolob tem poder sobre todos os outros corpos celestes no cosmos, e recebeu esse poder do Senhor. Em versos posteriores, também descobrimos que Kolob foi a primeira das criações de Deus. Em parte, é por isso que é tão querido e sagrado para ele. Além de ser mostrado como uma das criações mais fascinantes de Deus, Kolob também é dito ter uma percepção de tempo diferente do que é entendido na Terra. No livro de Abraão, é revelado à Igreja dos Santos dos Últimos Dias que o tempo de Kolob é diferente porque gira mais lentamente em seu eixo. Se acredita que um dia em Kolob equivale a 1000 dias na Terra. Este é um dos maiores pontos de crítica por parte dos céticos. Eles apontam que, de acordo com nosso entendimento atual de matemática e ciências, o tempo não muda no espaço. Esta parte da tradução é muitas vezes desconsiderada como sendo ficção mal escrita, resultante da falta de compreensão astronômica de Smith. Existem, no entanto, outras religiões que parecem ter uma noção semelhante de diferença de tempo entre o tempo de Deus e o tempo humano. De fato, nos textos islâmicos, está escrito que Alá criou os anjos na quarta-feira, os jinn na quinta-feira e os humanos na sexta-feira. Esses dias não foram consecutivos, mas com aproximadamente 1000 anos de diferença um do outro. Além disso, o livro de Abraão explica que o tempo em Kolob é também o tempo pelo qual Deus mede a criação. Segundo o livro de Abraão, Kolob é segundo o cálculo do tempo do Senhor, no qual Kolob é colocado próximo ao trono de Deus, para governar todos os planetas que pertencem à mesma ordem daquela em que você está. Muitos crentes da Igreja dos Santos dos Últimos Dias usam esta passagem para defender sua religião. Como o tempo de Kolob é também o tempo do Criador, faz sentido que as regras desse tempo estejam além da compreensão humana. Existem várias explicações possíveis para o motivo de não conseguirmos ver Kolob. As razões vão desde a possibilidade de Kolob ser apenas uma figura metafórica, até algumas razões científicas avançadas e abstratas que ainda não somos capazes de entender.
De todas as razões pelas quais Kolob ainda não foi descoberto ou percebido pelos humanos, o argumento de que é um exemplo metafórico de Jesus Cristo é considerado o mais lógico e suportado. Se acredita que pode ser por isso que o sistema é descrito com Kolob governando todos os outros corpos celestes. Além disso, isso explicaria por que Kolob é tão querido por Deus. Além disso, essa explicação dá a todo o livro de Abraão mais espaço para a credibilidade. Algumas das afirmações feitas nas páginas deste livro são muito mais plausíveis quando colocadas em termos metafóricos. Também foi proposto que Kolob poderia ser simplesmente uma estrela ou planeta que existe em outro sistema solar ou galáxia. E isso também abre espaço para a possibilidade de que Kolob já tenha sido descoberto, mas tenha recebido um nome diferente e ainda não tenha sido compreendido pelo homem. Muitos que apontam para esta teoria acreditam que Kolob poderia existir como a estrela Sirius. Existem muitos planetas e estrelas diferentes que foram propostos como possíveis candidatos, mas de todas as sugestões, Sirius e uma estrela chamada Regulus são as candidatas mais prováveis e aceitas. Há também aqueles que acreditam que nossa incapacidade de localizar Kolob está mais ligada à queda do homem. Acredita-se que quando Adão e Eva pecaram, eles foram física e espiritualmente expulsos do favor do Senhor. Embora muitas religiões que têm suas raízes no judaísmo reconheçam que Adão e Eva foram forçados a sair do Jardim do Éden, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias é a única religião a afirmar que a Terra foi retirada da órbita no reino onde Kolob existe e colocada em sua posição atual. Há alguns nas fileiras dos Santos dos Últimos Dias que acreditam que a Terra será retirada de sua órbita atual na Via Láctea no fim dos tempos e colocada perto de Kolob novamente. Talvez no argumento mais interessante de por que ainda não descobrimos Kolob, um grupo de estudiosos mormons propôs a ideia de que o misterioso planeta pode não apenas estar em um reino diferente, mas também pode estar em uma realidade totalmente diferente. Embora a ideia de mundos paralelos e realidades alternativas ainda não tenha sido refutada, é de fato um exagero e altamente criticada por muitos céticos. Mas e você? Acredita que Kolob realmente existe? Ou isso tudo não passa de más interpretações da Bíblia e imaginações exageradas dos homens? Deixe a sua opinião aqui embaixo que eu quero saber. Caso tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Dessa forma, você nos ajuda a crescer cada vez mais e assim produzir mais vídeos como esse. Se você tiver alguma sugestão de tema para um próximo vídeo, escreva aqui nos comentários, que em breve iremos trazer para você. Até a próxima!